Olá, saudações cordiais! Sejam bem-vindos ao nosso primeiro Bi-Podcast sobre finanças pessoais. Eu sou Maria de Lourdes e como convidado de hoje nós temos o Dr. Miguel Carvalho. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Maria de Lourdes. É um privilégio estar aqui a partilhar consigo e com todos aí do outro lado da tela os meus insights sobre finanças pessoais. Então, como tema de hoje nós temos 7 princípios sobre finanças pessoais de Arcade. Então, doutor, quem é Arcade? Bom, Arcade é a figura central do livro de George Clason, intitulado O Homem Mais Rico da Babilônia, um conjunto de fábulas, histórias, de vários personagens recolhidas por esse autor e divulgadas através desta obra, com a intenção de ajudar todos aqueles que têm interesse em alcançar o sucesso financeiro, a prosperidade. O tema do livro é bastante interessante, o homem mais rico da Babilônia. Então, o Dr. Miguel hoje vai ensinar-nos os 7 passos de Arcade para nos tornarmos então os homens mais ricos da Babilônia, tal como Arcade. Certamente mais ricos da Babilônia, ou talvez da Angola, ou da sua família. Uma falácia. Pronto, mais ricos. Bom, o fato é que o riqueza é um conceito que significa várias coisas para diferentes pessoas, mas nós queremos aqui associar a ideia de independência financeira, autonomia financeira, estabilidade financeira. É possível ter independência, autonomia e estabilidade financeira? Será? Bom, realmente Arcade, num contexto de crise financeira na antiga Babilônia, foi convidado pelo seu rei a partilhar a sua experiência pessoal de como ele conseguiu se tornar o homem mais rico da Babilônia. Efetivamente, das várias lições partilhadas por si, nós consideramos relevante 7 princípios fundamentais. O primeiro princípio: poupe 10% de tudo que você ganha. Segundo princípio: controle os seus gastos. Terceiro princípio: dedique-se ao trabalho. Quarto princípio: diversifique as suas fontes de renda. Quinto princípio: entenda de juros compostos, saiba como utilizar os juros para multiplicar as suas rendas. Sexto princípio: aumente a sua capacidade de ganhar desenvolvendo as suas habilidades interpessoais e as suas habilidades técnicas. E último princípio, sétimo: cultive valores positivos como a lealdade, a consistência, a dedicação, a persistência. Com certeza, se aplicar com algum dinamismo, praticidade e paciência esses princípios, estará na rota certa para a sua estabilidade financeira, a sua independência ou mesmo prosperidade financeira, se este for o seu objetivo. Acredito que todos têm esse objetivo. Sim. É bem provável que sim. São 7 princípios bastante interessantes. Poupar 10%, como assim, doutor? Efetivamente, o primeiro princípio da Arcade consiste em cultivarmos o hábito da poupança. Portanto, ele associa a riqueza como uma árvore, compara a riqueza como uma árvore, e toda árvore começa a sua trajetória, a sua vida com uma semente. Para o efeito de tudo que você ganha, renda fixa ou variável, salários, vendas de produtos ou serviços, prêmios, comissões, guarde sempre 10% para si. É o pagamento que você se dá a si próprio por se esforçar, por trabalhar, por se dedicar a encontrar formas de ter um sustento. Antes mesmo de pagar despesas familiares, pagar os seus credores, receba o salário, guarde 10%, esqueça. Por exemplo, se ganhas 100 mil kwanzas, guarde 10 mil kwanzas, esqueça. Ganha-se 500 mil kwanzas, guarde 50 mil kwanzas, esqueça. 50 mil kwanzas é 10% de 500 mil kwanzas. Ganha uma renda de 1 milhão de kwanzas,
guarde 100 mil kwanzas. Esqueça, não gaste. Este é a semente para financiar o rumo à riqueza. O segundo princípio, falamos mais ou menos sobre controlar os gastos. É possível controlarmos os gastos na nossa sociedade com tantos problemas financeiros? Uma das fontes das crises financeiras reside nessa regra, fácil de dizer, difícil de praticar, controlar os gastos. Como? Bom, uma técnica consiste em aprender a separar as nossas necessidades dos nossos desejos. Necessidade tem a ver com aquilo que é essencial para a nossa vida, para a nossa sobrevivência. Precisamos de água, precisamos de comida. Se não bebermos água, e se não comermos, e se não respirarmos em condições, morremos. Então, toda a necessidade que é essencial para viver deve ser priorizada. Já desejos como ir ao cinema, ter um iPhone, ter um sapato da Louboutin, aqueles sapatos de sola vermelha, Exato. Passear em Paris na Disney. Bom, são alguns desejos. Claro, todos nós temos muitos desejos, uns maiores que os outros, mas é preciso que esses desejos não sejam alimentados à custa da nossa indisciplina financeira. E a indisciplina financeira tem exatamente a ver com isto. Nós queremos financiar desejos muito acima das nossas capacidades de renda. O princípio da Arcade é: prioriza as suas necessidades e controla os seus gastos. Sempre vai priorizar aquilo que é essencial. O que não é essencial pode esperar. Pode esperar. Exato. Controle os seus gastos. É importante realmente ter essa disciplina. Devemos priorizar a prioridade e deixar um pouquinho de lado lá os desejos. Não quer dizer que nós não vamos ter. Teremos sim, mas a prioridade é aquilo que é realmente necessário. Então, doutores, qual é o passo a seguir? Realmente, uma vez que já poupa 10% para si, sabe controlar os gastos, Exato. deve assumir o compromisso de dedicar-se ao trabalho, que é a única forma sustentável e honesta de ganhar dinheiro. Trabalho, a dedicação ao trabalho, saber fazer bem o seu trabalho, entregar o seu trabalho com qualidade, é realmente a única forma de ganhar dinheiro honestamente, que vai ser depois então utilizado como, ou melhor, parte desse rendimento será utilizado como semente para financiar o seu percurso pela busca de sucesso financeiro. Até como nós temos ouvido, o trabalho dignifica o homem. Preste atenção. A próxima dica. Bom, realmente a dedicação ao trabalho e a poupança por si, controlar os gastos, ajudam, mas não são suficientes para de per si dizer que está no rumo certo para a prosperidade. É preciso então prestar atenção ao quarto princípio, Exato, e o doutor que é agora vai diversificar ensinar. as fontes de rendimento. Você é trabalhador, tem salário, dedica-se ao trabalho e daí é tudo, poupa 10% das suas rendas e daí o que é que vai fazer? Bom, agora deve aprender a usar as suas poupanças Exato. para multiplicar as suas fontes de renda. Então, você poupou 10% dos 50 mil kwanzas, não é? Exato. Do teu salário de 500 mil kwanzas, ou quem tem 100 mil kwanzas poupou 10% do salário de 10 mil kwanzas, o que é que vais fazer? Vais dar esse dinheiro num óbito? Vais ajudar o irmão? Bom, acho que esse não é certamente o correto. propósito. O propósito é usar os 10% para aplicar numa atividade que lhe renda juros. Aliás, foi isso que Arcade fez quando aprendeu pela primeira vez a fazer a poupança, deu os seus 10% a um oleiro para comprar joias. Efetivamente o oleiro não entende nada de joias, acabou por comprar vidros por joias e perdeu o seu primeiro investimento. Mas numa segunda oportunidade conseguiu então fazer acordos com um escudeiro ou um fabricante de escudos
E este fabricante de escudos era sério, honesto, realmente teve lucros e partilhou os lucros dos 10% com o senhor em casa. Eu lembro-me, tinha um amigo na infância, o Mateus, fazia pequenos investimentos. Sempre que fôssemos jogar, ele estava sempre com um saco de sambatinho, de doces, que vendia a nós, não é? Aos senhores vendia cigarros. E eram investimentos pequenos, comprava, vendia, guardava os lucros. Portanto, 10 mil kwanzas pode pensar que não é nada, mas se aplicar em coisas, se aplicar em compra de produtos que as pessoas facilmente compram, acaba sempre por ser uma fonte de rendimento extra. Ou seja, naquele nível está a multiplicar. Se tens 10 mil kwanzas, aplica em negócios que realmente possam recuperar o investimento e ainda render algum lucro. Portanto, a poupança não é para ficar aí parada, porque pela inflação e pela desvalorização natural da moeda não ajuda. E também trabalhar muito não significa que vais ser rico. O que vai colocar na rota direta para a prosperidade é essa habilidade de aprender a diversificar as suas fontes de rendimento. Tem salário, tem lucros, tem dividendos, tem prémios, bônus, pensões. Então, tem que realmente olhar para vários diferentes tipos de rendimento e arranjar formas de diversificar as suas fontes de renda. Isto é que vai lhe fazer ter fluxos financeiros de entrada no seu património e só assim vai começar a ter alguma acumulação de riqueza. Neste quarto ponto, o doutor falou-nos de algo muito interessante. Arcade, o homem mais rico da Babilônia, antes de tornar-se o homem mais rico da Babilônia, fez um investimento arriscado ao qual perdeu a sua poupança. Exato. É bem provável que nós, durante a nossa caminhada, cometamos o mesmo erro fazendo investimentos numa área errada com pessoas erradas. O segredo é não desistir, porque se desistirmos, certamente não conseguiremos alcançar a tão desejada riqueza. Para isso, é necessário que tu continues atento aos próximos passos. Efetivamente, outro princípio fundamental é aprender a capitalizar juros. Saber usar juros a gerarem novas rendas. O livro usa um conceito muito interessante de filhos que depois vão ter os netos, os bisnetos e todos eles a trabalharem para si. Ou seja, o dinheiro é realmente, se bem usado, é um bom escravo, mas se mal usado pode ser um terrível senhor. E nesse sentido, sempre que nós temos uma atividade, ganhamos lucros, investimos ou aplicamos e ganhamos os juros, nós temos que aprender a capitalizar os juros para ganharem mais juros. Portanto, aqui já é a linguagem financeira, é preciso investir em conhecer o funcionamento realmente, como funcionam os juros. Portanto, o quinto princípio seria saiba utilizar os juros a seu favor, capitalizando-os no sentido de renderem ainda mais juros. Portanto, esse é um dos segredos dos judeus, não é? Então, coloque o seu dinheiro para trabalhar para si. Mas ainda faltam 2 princípios. Vamos entrar agora efetivamente podíamos pensar que esses todos os princípios serão suficientes, mas na verdade os princípios que vou dizer agora garantem a sustentabilidade, designadamente aumenta a sua capacidade de ganhar dinheiro. O que é que isto significa? Significa que deve investir nas suas habilidades, deve investir em conhecimento e adquirir conhecimento, não apenas próprio, mas também pode conhecer experts. E aqui você precisa fazer network, precisa conhecer pessoas que conheçam e saibam mais do que você próprio. Exato. Precisa investigar, sim, precisa investigar setores, como é que funcionam os setores da atividade econômica, como é que funcionam as finanças, como é que funciona o sistema de produção. Mas mais do que isso, conheça as pessoas que realmente entendam do assunto. Se quer investir na área de produção de sapatos, conheça realmente sapateiros que possam lhe ensinar sobre isto. Se quer entrar em negócios de informática, conheça pessoas que realmente entendam de informática. Claro que não vamos ser todos Elon Musk, que gosta de estudar tudo e mais um pouco, mas podes conhecer os experts
e esses poderão lhe orientar exatamente naquele caminho. Então, desenvolver as suas habilidades, aumentar as suas chances de ganhar, implica investir em mais aquisição de conhecimento. E o conhecimento tanto é habilidades interpessoais, saber negociar, saber vender, saber comunicar, saber ser líder, saber autocontrolar-se, mas também pode ser o conhecimento técnico de setores chaves da atividade econômica, da ciência. Isto pode ajudar a ter mais capacidade, mais potencialidades de ganhar renda. E por fim, o 7º princípio, cultivar valores positivos. A riqueza está associada a tudo que é positivo. Mais do que a moeda, que é uma mera ferramenta, na verdade a sabedoria da riqueza tem a ver com valores positivos, a coragem, a persistência, a consistência, a paciência. Essas virtudes são realmente críticas para quem pretende estar neste caminho da prosperidade financeira. Exato. Obrigada, Dr. Miguel. Então, este foi o nosso Deep Podcast. Aguardamos por si no próximo Deep Podcast. Então, se gostou, compartilhe, deixe o like. Obrigada.